sou piauiense. E até nem conheço nem o luthier piauiense, né? Assim, principalmente de viola, né? Essa questão da cultura da viola, mais aqui pro Goiás, São Paulo, né? Minas Gerais, né? E aí, às vezes, as pessoas ficam até estranho, né? Pô, você é piauiense, então como é que chegou nessa questão da viola, né? Mas qual a cidade do Piauí? É Monte Alegre, uma cidadezinha pequena do sul do Piauí, que é próxima à divisa da Bahia. Como é que era lá na infância sua, assim? A infância na cidade do interior é tudo de bom, né? Eu estava até recordando agora um colega lá, falando sobre manga, né? Nessa época de manga era uma maravilha. Na cidade do interior a gente saía para roubar manga, né? No quintal alheio. Era uma maravilha. E os seus pais são de onde? Eles são de lá, são naturais de lá também. Aí, em 1990, ele vendeu a casinha que tinha lá e nós viemos para cá. Ele, em busca de melhoria, né, de vida para a gente, ele sempre foi muito preocupado com essa questão. E aí trouxe todo mundo para estudar, né? Desde 90 nós estamos aqui no DF. Como é que foi essa chegada? De sair de uma cidade pequena, vir para Brasília? É uma mudança assim, é, bem, bem grande, né? Porque a gente vivia totalmente solto numa cidade do interior, né? Que não tinha violência, essa questão de violência, né? E de repente se vê numa cidade grande, né? E é totalmente diferente. Você tinha qual idade nessa época? 15 para 16 anos. E aí você foi estudando? Como é que foi Isso. daí a chegada depois? Aí eu comecei a estudar, né? E trabalhar logo. Meu pai já arrumou um emprego pra gente, né? E eu comecei a trabalhar nessa época, né? Comecei a trabalhar em uma padaria. E aí não parei mais. Aí depois, em 1997, eu passei no concurso da Polícia Militar. Eu sou sargento da Polícia Militar. Isso aqui, eu comecei por hobby, né? Como eu já te falei. Mas eu tenho a minha atividade principal, né? Sim, eu sempre fui apaixonado por música, né? Apesar de não tocar e nem cantar assim, mas eu sempre fui muito apaixonado por música. E eu assistindo um vídeo no YouTube, eu cheguei até em um vídeo de um luthier, o Luciano Queiroz, né? Não sei se você conhece o Luciano Queiroz, bem renomado já. O título do vídeo é Como Construir uma Viola em 12 Minutos, né? E eu assisti aquele vídeo, eu fiquei encantado com aquilo, né? E aí eu coloquei na cabeça, não, eu tenho que construir um instrumento. Só que na época eu morava em Águas Claras, a gente morava em apartamento, e não tinha a menor possibilidade de eu enfrentar um projeto desse, construir uma viola, um instrumento, né? Morando num apartamento, não tinha nem como, né? Mexer com corte de madeira, essa coisa toda. E aí eu pus aquilo na cabeça mesmo, né? Eu tenho que construir um instrumento. Só que aí mais tarde me veio a ideia de sair do apartamento e procurar uma casa, né? E aí deu certo, eu comprei um lote grande em Arniqueiras. Hoje eu já tenho o meu espaçozinho construído, onde eu mexo já separado, certinho, tenho muita ferramenta. Mas eu comecei, o primeiro instrumento que eu fiz, foi como dizem, na unha mesmo, né? Eu não tinha ferramenta quase que nenhuma. E aí eu fiz a primeira viola, fiquei muito empolgado, né? Chegava, às vezes nem dormia de noite querendo que chegasse logo o outro dia para eu recomeçar o projeto, aquela coisa. Então eu fui me apaixonando cada dia mais. E tô aí, cada dia mais aperfeiçoando a coisa, né? Mas esse start para você começar a fazer viola veio a partir de um vídeo? Ou você já tinha um... Foi o vídeo que me impulsionou, assim, de verdade, foi aquele vídeo, né? Eu até tenho, assim, uma vontade de encontrar o Luciano Queiroz, né? Para falar sobre isso, essa questão, né? Do vídeo dele que me impulsionou, né? Para começar a fazer isso, né? Ele estava, uma época dessa, ele esteve aqui em Brasília dando uma palestra, uma coisa assim, né? Mas aí não deu para eu ir. E como é que foi então esse início? Aí você já tinha uma prática com madeira? Não, interessante que eu não tinha prática nenhuma com madeira, né? O meu pai, ele foi carpinteiro muito tempo, né? Mas só de ver ele fazendo mesmo, não tinha prática nenhuma, né?
com madeira. E até me impressionou, porque, assim, a primeira viola, eu nem gosto de mostrar, eu tenho ela em casa ainda, mas eu não gosto de mostrar porque se você comparar com esse instrumento hoje, assim, uma diferença tremenda, né? Então, às vezes tem alguém que chega lá, algum cliente que pede para ver a primeira viola. Eu falei, não, não vou mostrar não, essa é só para mim mesmo, né? Mas é uma diferença, assim, tremenda, mas é a questão de não ter ferramenta, não ter ainda a experiência, né, de saber qual a espessura das peças corretamente, né? É um instrumento que ficou muito pesado. Ele é um instrumento que tem 4, 5 vezes o peso desse instrumento hoje, talvez. Mas ainda assim, quando você terminou ele, qual que foi a sensação? O que eu busquei naquele instrumento, no primeiro, foi a afinação, né? O meu objetivo era que desse a afinação correta e eu consegui. Então eu fiquei muito empolgado, né? Aí eu pensei, não, se deu afinação, então o resto aqui a gente consegue melhorar e tal. E de certa forma que foi melhorando mesmo, né? E essas mídias digitais hoje também tem um recurso ali para buscar informação? Sim, sim. E aí, a partir desse vídeo, quando eu vi o vídeo, realmente coloquei na cabeça que eu queria mexer com isso, né? Mesmo por hobby. Eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar, pesquisar sobre o assunto. Eu estudei muito sobre madeira, né? Estudei mais ou menos uns 2 anos para poder começar essa viola, né? Até porque na época eu morava ainda no apartamento e demorou um pouco esse período. Até a mudança para casa demorou mais ou menos uns 2 anos, né? E nesse período eu estava sempre pesquisando e estudando sobre o assunto, né? Que você tinha em mente que logo na frente você ia Isso, colocar a mão na massa, exatamente. na madeira, né? Na madeira. E o que você aprendeu sobre madeira, assim, que você pode compartilhar com a gente? Bom, é unanimidade, né, que a construção de um bom instrumento, ela, ela vem a partir da escolha de uma boa madeira, né? Uma madeira de qualidade, uma madeira já estabilizada, né? Madeira verde, nem pensar para instrumento, não. É impossível se fazer um instrumento com madeira verde, né? Aliás, qualquer peça de madeira, madeira verde, ela vai se movimentar e ela vai... Para instrumento principalmente, né? Não tem como. Então, a escolha de uma boa madeira é essencial para um bom instrumento. E aí você partiu então da viola caipira e você continuou Sim, construindo viola. sim, da viola. Aí, assim, eu me especializei mais em viola. Na realidade, eu gosto mais de construir viola, né? Até porque eu toco um pouquinho de viola, né? Violão eu comecei, mas aí larguei logo também, né? Mas eu gosto mesmo de construir a viola. Eu me identifico mais com a construção da viola. A dinâmica de construção da viola e do violão é a mesma coisa. Viola, violão, cavaquinho, né? É a mesma dinâmica de construção. Mas eu me identifico mais com a construção da viola. Até pelo som, né? É apaixonante mesmo o som da viola. Quais as madeiras recorrentes assim para viola ou o que você utiliza mais? Bom, é unanimidade entre os construtores do mundo que o jacarandá da Bahia é o melhor, realmente, e eu não discordo disso, né? Mas tem outras madeiras. Essa viola, por exemplo, é feita de cedro brasileiro, né? O cedro rosa. E eu tinha duas violas, uma de jacarandá e essa, e eu resolvi ficar com essa, porque eu gostei muito mais do som dessa viola, né? Mas isso é um conjunto de coisas, não significa que seja somente a questão do cedro aqui, nesse instrumento especificamente, né? É um conjunto de coisas, né? Mas eu gosto demais do som do cedro. E tem alguns violeiros mais antigos, principalmente, que eles gostam mais do som do cedro ao som do jacarandá, né? Mas sem dúvida, o jacarandá é um conjunto de coisas. É a beleza dele que é indiscutível e incomparável até, e a questão da sonoridade também, né? É tanto que o jacarandá, ele é proibido já há muitos anos no Brasil, o corte dele, né? Assim como o mogno também, né? Inclusive, as madeiras que eu uso de jacarandá é madeira proveniente de demolição, né? Até porque não se acha mais quase na natureza essa madeira, né? Por acaso, se você conhece um fornecedor de madeira que chama Eugênio Fomon? De São Paulo? É. Eu já ouvi, já vi alguns vídeos dele mostrando lá o local dele. Eu já ouvi falar sim, mas não conheço pessoalmente.
que é uma pessoa super legal. Se você puder entrar em contato. Me parece que ele é ele... muito apaixonado por madeira. Isso, e parece que ele tem um estoque grande de madeira de jacarandá legalizado, né? De muitos anos, né? Da época que ainda era permitido o corte. E essa viola aí, você poderia falar pra gente então as madeiras que você utilizou nessa? Sim, como eu já falei, esse é o cedro rosa, né? O cedro brasileiro. Esse cedro é proveniente aqui da região de Minas Gerais, aqui próximo do DF, né? Aqui o braço, eu sempre uso o braço de mogno, né? Porque eu acho que é a melhor madeira, né? Para o braço, tanto de viola como de violão. Apesar de ter pessoas aí que gostam muito do cedro também, mas eu prefiro usar o mogno. Ele é muito mais estável, né? A chance dessa madeira aqui empenar é muito pequena, né? Porque a característica da madeira dessa peça tem que ser mais firme, né? Ela tem que ser uma madeira boa para se trabalhar, né? Para se moldar, porque esse molde aqui é feito todo na grosa, né? Na mão. Eu não tenho um gabarito para fazer isso aqui, para fazer na máquina, né? Então tem que ser no olho mesmo e na grosa, né? Tem que ser uma madeira macia para se trabalhar e uma madeira resistente ao mesmo tempo, que ela não empene. Então o mogno, na minha opinião, é o melhor que tem, né? E como você sabe que chegou no ponto? Da espessura, você fala? Aqui eu tenho um tensor aqui. E esse tensor tem 1 centímetro de altura. Então eu tenho que fazer essa medida aqui. No paquímetro aqui eu vou medindo. Mais ou menos, não dá pra ter uma precisão 100%, mas eu deixo 4 milímetros aqui de madeira, além do tensor, né? Então é muito melindroso o serviço, né? Se você afundar demais, você chega no tensor, você estragou o braço. Aí tem que recolocar, fazer um outro braço, né? É muito complicado. Mas esse aqui eu tenho já experiência com isso, eu nunca errei, não. Aí a escala aqui é de Jacarandá da Bahia, também, né? A escala, os construtores aí, eles usam muito o ébano africano, né? Só que o ébano tá muito difícil, né? Muito caro, chega muito caro pra gente. Mas o jacarandá, na minha opinião, não perde quase nada em questão da sonoridade pro mogno. Se você escolher uma peça bem escura como essa, fica... Quem olha de longe o instrumento acha até que é de ébano, né? Mas eu prefiro usar o jacarandá por essas questões, né? E o cavalete também, o jacarandá da Bahia é muito bom para isso, né? Inclusive, muitos construtores preferem o jacarandá da Bahia para o cavalete, ao mogno, né? Esse tampo é de abeto, né? Abeto europeu. E a característica do tampo, como que é a madeira do tampo, assim? A madeira do tampo, no Brasil, alguns luthiers usam madeiras brasileiras, mas a maioria dos luthiers hoje usa madeiras importadas, né? Porque valoriza mais o instrumento e realmente são madeiras melhores, né? Que é as da família do abeto, né? Que é os pinhos, né? Pinho alemão, pinho sueco, que está dentro dos abetos, né? E aí depois nós temos o cítrico americano, que é de região... Todas essas madeiras são de região fria, né? E nós temos também, para viola, muito usado, e para violão clássico, é o cedro canadense, né? Que eu gosto muito de trabalhar com cedro canadense. Eu tenho cedro canadense aqui, depois eu vou mostrar. Né? Aqui, na minha opinião, o tampo é o coração do instrumento, né? O tampo bem feito é que faz toda a diferença na sonoridade. Então aqui você tem que buscar uma espessura que ele não venha depois a danificar da rachadura aqui ou abaular isso aqui por conta da tensão das cordas, mas você também não pode deixar muito espesso, porque senão você prejudica a sonoridade, né? Porque esse tampo tem que vibrar muito, né? Você toca a corda, ele vai vibrar aqui no rastilho, que vibra o cavalete, que vibra todo o tampo, né? Que aí joga na caixa e a caixa joga para fora, né? É isso, então tem que ser muito bem trabalhado esse tampo aqui. A viola de 15 cordas lá mesmo, foi um trabalho imenso para eu chegar na espessura correta, porque você tem que pensar na tensão que triplicou ali praticamente, né? Estamos usando corda de baixo lá. E por outro lado você não pode deixar muito espesso também, porque senão não daria um som bom. Então isso foi para mim
A maior dificuldade foi chegar naquilo lá, que tá aquele instrumento. Foi exatamente o tampo. Eu chegar nessa espessura do tampo, né? Já já a gente chega nela. E na mão ali, você pode falar um pouco da mão dela? Aí você tem Sim, o headstock aqui, eu costumo fazer esse detalhe aqui, né? Esse detalhe foi feito com uma madeira chamada canela, essa mesma canela utilizada para culinária, né? Aquela madeira escura também. E muito boa também para instrumento, para o fundo e lateral. Inclusive eu tenho uma prancha muito boa de canela lá que eu vou começar a trabalhar agora com ela. E esses detalhes aqui, a machetaria que eu compro já pronto, esses filetes, né? Vem de São Paulo. Mas eu produzo alguns, os mais simples eu produzo também lá no meu ateliê. E a roseta, como é que você... Essas rosetas também, tem algumas que eu faço, né? A pedido do cliente, né? Eu acho que valoriza mais o instrumento quando é feito também a roseta artesanalmente, né? Essa aqui desse instrumento é pronto, eu compro pronto também, do mesmo fornecedor dos filetes. E é bem mais fácil para trabalhar, né? A roseta que a gente faz é muito mais difícil o trabalho, você tem que planejar todo um trabalho aqui, é mais complicado, né? De madeira também, muita gente olha assim, acha que é um adesivo, né? Por exemplo, a indústria tem alguns instrumentos desses mais em conta, esses mais econômicos, que é um adesivo que eles colam aqui. Aqui não, é madeira, cravado aqui no tampo, né? Tem alguma parte do processo que você gosta mais de fazer? O braço. Esse molde do braço aqui é bem legal fazer, né? Quando a gente termina assim, usa a última granatura de lixa, aí a gente vê o brilho que deu, como é que vai ficar a madeira mesmo, e dá uma sensação muito boa, sabe? E a compensação no rastilho ali para viola é diferente para o violão? Sim, a afinação da viola ela é muito mais complexa, né? Inclusive, alguns construtores aí, eles fazem os trastes da viola aqui tortos, né? Para fazer essa compensação. Eu tenho estudado bastante sobre isso, mas ainda eu não consegui chegar a uma conclusão sobre isso. É tanto que eu não uso isso nos meus instrumentos, porque eu ainda não cheguei a uma conclusão que aquilo realmente melhore na sonoridade. Mas eu compenso aqui. É tanto que eu uso um rastilho mais largo aqui, exatamente para ter margem para fazer a compensação, né? Os percussores desses trastes tortos foram os irmãos Binatti, né? Me parece que a informação que eu tenho é que o goiano, né, da dupla goiana e paranaense, ele estava tendo uma dificuldade com o instrumento dele e ele chegou para os irmãos Binatti e pediu para, em alguns pontos, eles entortarem o traste dessa viola, especificamente. E aí essa coisa pegou, né? E aí muita gente está usando. Só que eu já vi uns lá que eles estão entortando quase todos os trastes do instrumento, né? Talvez por modismo, né? Não sei. Mas de forma que eu ainda não cheguei à conclusão se de fato aquilo melhora na afinação do instrumento, né? E essa viola aí, quando ficou pronta, você já teve uma reação diferente da primeira, né? Bem, bem diferente, né? Aí a gente já começa a fazer a coisa assim bem mais pro profissional mesmo, né? E totalmente diferente. Um instrumento bem leve, né? Apesar de o cedro ter essa característica de ser bem leve em relação ao jacarandá, né? Mas nessa viola eu acho que eu achei assim o ponto correto, tanto do tampo, né? Como das travessas internas, do tamanho, certo? Das especificações. Eu acho que é um instrumento que dá para seguir esse padrão, né? Pode mostrar um pouquinho o som dela?
a questão da audição da música, é da música caipira, assim, de duplas mesmo, que você gosta de ouvir? Também, também. Eu gosto assim muito do estilo do Almir Sater, né, na viola. E tem uma rapaziada nova também fazendo um estrago na viola aí. Tem um pessoal que eu gosto demais, é o Lucas Reis e Tássio. Os camaradas estão arrebentando aí na viola. Inclusive eu gostaria muito de de ver uma viola minha na mão do Tássio. O cara toca muito mesmo. Quando você vê alguém tocando a viola que você fabricou, assim... Ah, dá uma sensação boa, né? Você vê um músico profissional assim, tocando legal, é uma sensação muito boa. Inclusive aqui no DF, alguns músicos que tem, eu sempre acompanho, procuro ir nos lugares que eles tocam aí pra estar acompanhando de perto, né? Tem uns amigos nossos aqui em Taguatinga, eles sempre tocam aqui em Taguatinga. Eu e minha esposa sempre a gente acompanha lá. Você acompanha o cenário da viola no DF como um todo, assim? Sim, no DF e no Brasil, no geral, eu sempre estou acompanhando, né? Como que você acha que tá a viola hoje em dia? Tem muita gente jovem, né, querendo tocar viola, isso é muito legal, né? Eu acho que tá muito bom essa questão, né? Os jovens querendo aprender a tocar viola, né? Eu acho muito legal isso. E aí você trouxe umas peças aí, você poderia mostrar pra gente? Sim. Pra gente pegar. Embora ela seja de 2018, mas já tá... Aqui nós temos um tampo, né? Quase pronto, né? Já foi colocado aqui a roseta, né? Você pode ver que essa diferença aqui é exatamente por conta da espessura da roseta. Ela é bem espessa, né? E aqui tá faltando um leque harmônico, né? E que é uma coisa muito importante, né? Existem vários modelos de leque harmônico, né? Eu estabeleci um padrão para usar nos meus, né? Que eu estou satisfeito com ele, mas isso varia muito de construtor para construtor, né? A viola tem um modelo de leque, o violão clássico já tem outro, o violão de aço já tem outro tipo de leque, né? Então aqui falta a colocação do leque. Isso aqui é cítica americano, esse tampo. Eu gosto muito de trabalhar com essa madeira porque ela é uma madeira bem mais resistente para a questão de tensão, né? Você pode botar uma tensão alta na viola com esse tampo aqui que ele não vai ter problema aqui de rachar ou de abaular aqui no local do cavalete. Então é uma madeira que eu tô gostando demais de trabalhar com ela, né? Se afinar em Mi assim é tranquilo, ela resiste bem. Isso, pode afinar tranquilo, até com uma tensão maior, né? Essa viola tá com uma tensão leve, né? Sei. Geralmente se usa a tensão leve das cordas. Mas você pode botar uma tensão média ou até alta aqui nesse tampo com essa madeira que não vai ter problema. Aqui nós temos uma peça de jacarandá da Bahia, que é um fundo já quase pronto também. Já foi colocado esse adorno aqui, né? Que é um filete. E aqui do outro lado, ele... Dá para observar que desse lado ele tá com já com verniz. Eu faço isso porque o jacarandá ele tem uma característica, ele é muito rachador, né? Então, a depender da espessura que você deixa aqui, ele pode aparecer trinca. Principalmente aqui no DF, que nós temos problema de clima, né? Mudança brusca de clima. Então, tem esse problema. Aí, o que eu faço? Eu dou uma demão de verniz e espero um tempo para ver se vai aparecer. Porque quando você joga o verniz, se tiver tendência de aparecer alguma trinca, vai aparecer, né? Então, eu faço isso com antecedência para não ter problema. Essa peça, por exemplo, já passou no crivo, né? Então ela já tá boa para ser usada. Né? Mas é uma coisa que você começou a experimentar isso? Sim. O pessoal faz assim? Eu não me recordo se eu vi alguém fazendo, mas me veio a ideia de fazer isso, né? E tá dando certo. Aí aqui desse lado vai ser colocado as travessas, né? Sim, esse verniz ele vai ser tirado com lixa, né? Eu vou ter que lixar para retirar. Até porque vai ter que ir muita lixa ainda antes da primeira demão definitiva do verniz, né? E aqui, no caso da viola, é colocado 3 travessas aqui. Se for um instrumento maior, a gente coloca 4 travessas para ficar mais seguro, né? Aqui também é colocado um reforço, né? Por dentro. Uma fitazinha, uma madeirazinha fininha aqui. Para garantir essa colagem aqui.
E esse fundo é de outra viola, que não vai ser dessa aqui, né? Sim, pode ser dessa aí. Pode ser dessa. Pode ser. As laterais tem que ser da mesma peça, né? Para ficar com a mesma tonalidade, né? Não diferenciar muito a tonalidade. Vai ficar bonito esse tampo, porque quando envernece também ele fica mais escurinho, né? Fica. Esse é um tampo bem escuro, né? Aqui nós temos uma peça que vai ser lateral, né? Ela tá bem espessa assim, mas esse aqui eu vou trabalhar bastante ainda no desengrosso, né? Ela vai ficar aqui mais ou menos uns 2 milímetros a 2,5, a depender da sonoridade que você quer no instrumento, né? Então, a espessura da peça, ela influencia muito também no que se pretende, né? No que o cliente deseja, né? Como que é? Mais fino, mais grossa? Qual é o resultado? Quanto mais fino, ele dá um som mais grave, né? Quanto mais fino a peça, né? E isso vale também para o tampo. Quanto mais preso o tampo, quanto mais solto o tampo, mais o instrumento vai dar um som mais aberto e mais grave um pouco, né? Se ele tiver muito preso, ele vai ficar mais estridente, né? É tanto que aquelas violazinhas mais acinturadas, elas são bem estridentes, né? É uma característica porque ela é muito acinturada ali, né? Ela perde muito ali a questão da caixa. E é mais preso também o tampo. Então aqui a gente vai trabalhar bastante essa peça ainda para chegar na espessura correta. Isso é jacarandá da Bahia também. Depois que chega na espessura, tem que moldar como é que é pra você. Sim, aí chegou na espessura aqui, você joga uma lixa aí 600, mais ou menos, uma granatura 600, para tirar as imperfeições mais grosseiras. Aí a gente tem uma manta térmica, né? E aí vai moldar na forma da viola, né? Com a manta térmica. Esse aqui é usado muito calor para moldar, né? Aqui nós temos 2 escalas de jacarandá da Bahia também. Essa escala aqui, ela tá sem slot, né? Essa aqui já tá slotada, né? Que a gente chama. Já pronto para colocação do traste, né? Isso aqui ela pode ser abaulada e ela pode ser plana, né? Os violões clássicos se usa escala plana, né? Isso é uma tradição já da maioria dos construtores a usar a escala plana. Já na viola eu adotei usar ela abaulada, né? Esse aí você pode observar que tá abaulado. Com raio de 20. É bem suave, né? Diferente das guitarras. As guitarras usam até 12, né? Raio 12. Que é bem abaulado, né? E pra viola, você acha que... Você adotou por quê na viola? Fazer um pouquinho abaulado. Eu acho mais confortável, né? E eu tenho... os clientes, eles estão aprovando isso. Eu tenho um cliente só que preferiu a escala plana. De quando eu comecei a construir mesmo para vender, só teve um cliente meu que escolheu escala plana, o restante todo mundo optou por a escala abaulada, que acha mais confortável, né, para tocar. Aí a questão das rosetas, que eu estava falando anteriormente, isso aqui são peças de rosetas que para a gente trabalhar, né, fazer. Esse aqui é em jacarandá da Bahia, esse mais escuro. E essa é uma outra madeira que eu não sei o nome dessa madeira, mas é muito bonito, olha só, parece pintado, né? Ainda não, eu não sei que madeira é essa. Essa é o nome da roseta aí. Eu já fiz um violão com ela, ficou muito bonito. E essa aqui é as outras rodeiras que a gente já compra pronta, né? É mais fácil de trabalhar. Esse aqui é um braço semi-pronto, né, de viola. Isso aqui tá meio grotesco ainda, mas a gente vai aplainar esse aqui para ficar... Esse adorno aqui, ele serve tanto como adorno, como um reforço pro braço. Você vê que ele atravessa aqui, né? Esse aqui é jacarandá. E ele serve aqui como um tensor natural. Apesar de ainda vai ter o tensor aqui, né? E os meus instrumentos, a maioria dos instrumentos industrializados, eles usam, para economizar madeira, eles fazem uma emenda aqui. Pode observar que a maioria dos violões industrializados, eles têm uma emenda aqui. E tem deles que tem até 4 emendas aqui. Esse aqui é inteiriço, esse braço. É uma peça só. Ele não tem emenda alguma. Pode observar, ó. Além de ficar mais bonito aqui, depois do acabamento, né? Não vai ficar marca de emenda.
fica mais reforçado, né? E essa madeira? Esse aqui é mogno. Eu adotei o mogno para os braços, né? Eu não uso outra, não. Isso aqui é as travessas que vai no fundo lá, aquelas travessas que eu falei, né? Elas já estão aqui abauladas. Ela tem uma curvatura aí, ó. Você tá vendo? Consegue identificar a curvatura? É exatamente porque o fundo ele tem que ficar abaulado. Ele tem que ficar assim. Ele não pode ficar plano, né? Então a gente já molda dessa forma. Para a colagem já ficar assim. Qual que é o nome dessa peça? Travessa, né? Travessa. A gente chama de travessa. Isso aqui é um fundo de outra madeira. É uma espécie de jacarandá também, né? Da família do jacarandá, só que aqui do Cerrado. Essa madeira aqui do Cerrado. Muito bonito também. Essa tá bem seca. Vai ser o fundo também de uma viola. Do Cerrado, de onde? Você sabe de onde que veio esse aí, especificamente ou não? Não, da região específica não sei não. Eu sei que é do Cerrado, sim, né? É proveniente aqui do Cerrado. Esse aqui é uma madeira que é da família do jacarandá também, né? Que eles chamam jacarandá caviúna. Tem vários tipos de jacarandá, né? Tem. Entre espécies e subespécies do jacarandá é para mais de 50, né? Então é uma variedade enorme. Mas os mais usados mesmo é o jacarandá da Bahia, o jacarandá caviúna, o jacarandá paulista, né? Que é muito usado também. Aqui nós temos... Vocês estão sentindo o cheiro? Conseguiu exalar o cheiro? É muito cheirosa. Acho que eu tô sentindo o cheiro dessa viola aqui já também. Não, é da... É verdade, muito cheirosa. É uma pena que o pessoal lá atrás não vai conseguir sentir o cheiro, né? Quem estiver assistindo. E aqui ele exala quando a gente está passando na máquina, que está planando, mas é um cheiro bom demais. Esse é o cedro canadense, né? Ele é uma madeira... o complicado de usar o cedro canadense, porque depois de acabado, se você encostar a unha assim, ele afunda. Ele é muito mole. Então, para danificar o instrumento depois de... tem que ter muito cuidado, né? Tem que estar muito bem protegido. Os violões clássicos, o pessoal do violão clássico usa muito essa madeira. Os violões do Sugiyama aí, né? A maioria dos que eu conheço é com essa madeira no tampo. Parece que ele adotou mesmo essa madeira aqui. Uma projeção boa. Isso, Aqui nós temos um kit de jacarandá da Bahia, né? Que vai ser trabalhado ainda para fazer essa emenda, né? Aqui já está riscado mais ou menos aí. Essa é mais clara do que aquela, né? Um pouquinho. E esse aqui é o famoso abeto, né? Essa peça, esse kit, inclusive, dá até para um violão. Até um violão jumbo, né? Que ele é grande. Aí aqui vai ser... Essa emenda aqui, ela é muito... É complicado para se fazer. Tem que trabalhar muito com cuidado, porque essa emenda ela não pode aparecer. Alguns instrumentos aparecem porque é a característica da madeira mesmo, já ter um veio aqui no meio, que ele fica parecendo uma emenda, né? Pode observar nessa viola, aqui tem uma emenda aqui. Ela é quase imperceptível, né? Sim. Então tem que ser uma emenda muito bem feita. Esse aqui eu fiz um gabarito próprio para... Na realidade é uma prensa, né? Para eu fazer essa emenda, né? Então eu faço a colagem e passo de um dia para o outro, para eu poder tirar da prensa. Tem que ser muito... tem que ter muita força aqui apertando para não ficar essa marca da emenda aqui. Você consegue, de antemão, prever o timbre que vai ficar o instrumento? Sim. Depois da caixa pronta, né? Só a caixa. Quando a gente pega nela, só em passar a mão, você já tem mais ou menos a ideia de como vai ficar. Aqui na própria peça aqui, quando você cola, faz a colagem aqui, e você passando a mão aqui,
Isso aqui já tá dando som. Você já consegue mais ou menos imaginar o som aqui. Agora é depois da caixa pronta que você consegue imaginar mais ou menos e prever a sonoridade que vai sair. Até porque aqui ainda tem que afinar bastante para ficar na bitola correta, né? E aqui nós temos uma peça para o cavalete, né? Aqui tem um cavalete semi-pronto. Essa peça foi descartada, né? Porque houve um pequeno erro aqui, então eu descartei essa peça. Mas é mais ou menos isso, né? Aqui tem... Eu fiz esse bastante largo. Essa abertura aqui para colocação do rastilho, né? Exatamente para a gente trabalhar com mais precisão a questão da microafinação, né? Então eu gosto de fazer com bastante margem aqui, né? Essa peça ela tá descartada, eu não vou usar essa. E aqui nós temos os filetes, né? Que algumas pessoas... Esse filete, por exemplo, foi eu mesmo que fiz lá. Já esses outros aqui eu compro pronto, né? Eles são mais trabalhados, né? Os detalhes mais complicados para se fazer, né? Mas esses filetes mais simples eu mesmo faço lá. No caso dos filetes, é madeira encaixada? É madeira. As madeirazinhas encaixadas, né? Eu já vi o vídeo do pessoal fazendo isso aqui, é incrível como é que é. É uma arte danada. Para você, qual que é a diferença fundamental entre um instrumento artesanal e industrial? É a questão da sonoridade, eu acho que é grande. A questão da sonoridade do instrumento artesanal, ele é bem mais apurado a sonoridade, né, o som. E a questão da durabilidade, né, eu faço muito reparo em violões, principalmente violão industrializado, e isso aqui é o principal problema da indústria hoje, é a colagem do cavalete. É uma colagem muito mal feita, né? Isso aqui descola com facilidade. Para a viola caipira, principalmente, né? Porque tem muita tensão aqui, né? Eu pego muito o instrumento também rachado aqui, exatamente nessa emenda que eu falei aqui, né? Que os meus não têm emenda. Devido à tensão das cordas racha, né? Até porque eles talvez usam a cola para baratear o instrumento, né? Cola ruim, né? Mas a diferença é grande. É tanto que o músico profissional ele busca um instrumento artesanal, né? A maioria dos músicos profissionais, né? A viola, eu vejo assim, a viola, no violão nós temos tem muita concorrência da indústria, né? Porque tem muito violão bom da indústria, né? Já para viola, eu acho que a indústria está devendo um pouco em qualidade, né? Até porque é um instrumento tipicamente brasileiro, né? E eu acho que a indústria está devendo um pouco para viola. Poderia falar um pouquinho então daquele violão, mostrar pra Sim. gente? Se puder começar falando de onde surgiu essa ideia de fazer o instrumento. Sim, a ideia desse instrumento foi de um cliente meu, né, do Leonardo, que está aqui. Ele me trouxe esse projeto, né? Eu já tinha feito um violão de 10 cordas para ele, né? Ele é mais do estilo clássico, né? E aí ele me veio com esse projeto. E eu até fiquei muito preocupado, né? Mas eu aceitei o desafio, né? E de forma que eu terminei o violão e ele parece que está muito satisfeito, né? Com o projeto. Para quem está acostumado a tocar a viola convencional, quando pega isso aqui, acha muito estranho, porque essa viola aí, por exemplo, o nut dela, que a largura do nut está com 4.7, aquela lá. Esse aqui está com 10,5, né? 10,5. Então, é mais que o dobro, né? É muito complicado você fazer nota nesse trem aqui. Mas o cliente está satisfeito, é o que importa, né? Bom, eu vou falar um pouco da configuração, né? Aqui a caixa é feita em jacarandá da Bahia também. Fundo e lateral. O braço imóvel, né? Eu fiz esses dois reforços aqui, porque como ia ter muita tensão, eu resolvi fazer 2 pontos de reforço aqui em jacarandá também, né?
e coloquei um só tensor, né? Eu até pensei em colocar 2 tensores, mas eu imaginei que a força estabelecida aqui na hora de você regular o tensor tinha que ser milimetricamente igual ao outro, porque senão podia torcer um lado mais do que o outro. Então eu resolvi colocar um só, exatamente por conta disso, né? Porque às vezes na regulagem, de repente outra pessoa ia fazer a regulagem e não ia ter essa noção. Então talvez ele ia apertar um tensor mais do que o outro. E aí viria o problema de talvez torcer o braço, né? Então, preocupado com isso, eu resolvi colocar um só tensor. E aí coloquei dois tensores naturais aqui. Exatamente por isso, né? Para compensar isso. Mas eu acredito que mesmo sem força de tensor, esse braço não vai empenar, porque ele é muito largo, né? Apesar de ter aumentado bastante a tensão aqui por conta das cordas. E como eu já havia dito, foi um problema seríssimo eu chegar na espessura correta desse tampo aqui, exatamente por isso. Porque eu tinha que imaginar um tampo que ele pudesse vibrar bem, né? Para dar um bom som. E ao mesmo tempo pensar na questão da segurança do tampo, para ele não abaular aqui nem rachar, né? De forma que eu percebi que em relação às violas convencionais, ele abaulou um pouquinho, mas está dentro do limite, né? Inclusive eu falei isso pro Leonardo, que tá dentro do limite, né? É um instrumento novo que tem que se avaliar ainda com o tempo, né? Toda criação tem que ir se estudando para melhorar cada vez mais, né? Mas de forma que eu e o Leonardo nós ficamos satisfeitos com a construção do instrumento. E espero construir mais aí. Uma coisa também complicada foi o headstock aqui. Porque o headstock de um instrumento normal, ele é pequeno aqui. Então, isso aqui foi uma complicação, você fazer um headstock. Por isso que ele é reto aqui e aqui ele é assim. Porque se eu tivesse colocado reto desse lado aqui também, as cordas finais aqui iam encostar nessas outras tarraxas aqui, né? Então por isso que eu fiz ele assim, arredondado. Isso aqui é um planejamento que tem que se fazer antes da colagem do braço, porque se você não faz esse planejamento aqui, quando você cola o braço aí não dá certo, você tem que descolar o braço, fazer um outro braço, né? É uma complicação. É isso que eu ia perguntar, né? Sobre o processo de pesquisa para construir isso. Isso, tanto que eu demorei bem mais tempo para construir esse instrumento por conta disso, né? Porque você tem que estudar todos os detalhes, né? Essa roseta aí Essa roseta foi eu que fiz, né? Eu mesmo que fiz. E o bocal desse instrumento, ele tá bem maior do que um... Aliás, eu esqueci de falar, essa caixa, ela foi feita na caixa do violão clássico. Eu resolvi fazer exatamente para aumentar um pouco as dimensões por conta do tampo, que foi mais espesso, né? Então eu pensei nisso, em aumentar um pouco. Não fazer na caixa da viola convencional, por isso. E aí eu aumentei um pouco esse bocal aqui. E qual o nome do instrumento? Bom, é viola de 15 cordas, né? Viola bordão, né? Eu já vi algumas nomenclaturas nesse tipo, viola bordão, né? Só que não foi com 5 cordas aqui, 5 bordões, né? Tá desafinado. para afinar isso aí. É uma complicação, tem que ir com o maior cuidado para não quebrar a corda, né? Às vezes você erra aqui. Acho que foi quase 4 meses, né? De quando veio o projeto. 3 a 4 meses, mais ou menos. E para fazer uma viola, quanto tempo leva? Bom, tem que levar em consideração que não é a minha atividade principal, né? Eu faço as violas nas minhas horas vagas, né? Por isso que a minha produção é um pouco limitada, né? Mas em 20 dias eu consigo fazer, trabalhando direitinho, né? Sem a mulher reclamar muito. Porque você não pode ficar muito tempo lá dentro também, não, do ateliê, senão ela reclama, né? Aí você tem que dosar isso também, né? Aí mais 20 dias eu consigo fazer o instrumento com tranquilidade, né? Obedecendo todo o tempo aí da cura, da colagem, tudo certinho, né? Com 20 dias. Mas normalmente é 30 dias eu levo para finalizar o instrumento, né?
Porque a cola também tem que ser feita com a umidade do ar, assim. Sim, tem muito a ver. E o verniz principalmente. A questão da umidade, o verniz é mais complicado. Por exemplo, tempo chuvoso demais não é muito bom se aplicar o verniz. Tempo chuvoso demais, né? Aqui, o clima do DF, ele é muito prejudicial para a questão da madeira aqui, essa questão de trincar, por conta da mudança do clima. Mas ele tem um fator bom. O clima seco é bom para você aplicar o verniz no clima seco. Então, tem essa outra questão aí que compensa, né? E na época seca, qual a recomendação que você dá para os músicos? Bom, alguns músicos eles utilizam uma buchinha, né? Que eles mesmos preparam. Já existe um equipamentozinho que eles põem dentro do instrumento, que é vendido aí, me parece que no Mercado Livre, eu acho que deve ter isso. Eu já ouvi alguém falando nisso. Que eles usam. Eu não conheço esse equipamento, mas é aconselhável não deixar, o que eu aconselho é não deixar, em hipótese nenhuma, instrumento dentro de carro, né, no sol. Evitar colocar próximo à parede que pega sol, né, porque o instrumento ele não pode ter muita temperatura muito alta perto, porque corre o risco de rachar, né. Mas o músico profissional ele geralmente é muito cuidadoso com o instrumento, né. O que significa para você construir instrumentos? É muito gratificante. Você vê um instrumento na mão de um músico profissional, para mim é gratificante demais. Tem outras madeiras do cerrado que você acha que são boas para o instrumento? Essa questão de madeira, tem muita gente estudando sobre essa questão de madeira, até pela escassez das madeiras principais, né? Que se usa hoje, né? Que é o jacarandá, o mogno, essas madeiras. A escassez cada vez maior, então tem muita gente estudando, pesquisando sobre novas madeiras e usando mesmo, testando, né? Eu acho muito importante isso. Eu fiz um violão clássico de uma madeira chamada sassafrás, que eu fiquei impressionado com a sonoridade dele, né? É uma madeira rara, inclusive, eu estive pesquisando sobre ela. É uma madeira rara. Ela não tem histórico de construção de instrumento com essa madeira, né? Eu vi pouca coisa sobre isso, mas eu gostei demais da sonoridade do sassafrás, né? Então, existe muitas madeiras que podem ser utilizadas, que a gente precisa ir pesquisando, né? E trabalhando para chegar realmente à conclusão que outras madeiras também são boas, né? Sobretudo madeiras brasileiras. Né? Brasileiras, exatamente. Para sua vida profissional, assim, tem algum complemento a essa questão da luteria? Para sua vida profissional da outra profissão que você Sim, demais. Eu exerço uma profissão assim que é tida como uma profissão muito estressante, né? Inclusive há muitos problemas psicológicos, né? E eu acho que isso ajuda demais, essa questão de você trabalhar com a coisa manual, né? Ajuda demais na questão psicológica, né? Você tem amigos que são violeiros lá? Tenho. Sempre tem sempre tem alguém metido a cantor, a tocador, né? E aí eles gostam demais e divulgam também meu trabalho lá. Muito legal. Eu já construí instrumento para alguns colegas lá. E faço reparo sempre. Todo mundo tem um violão em casa que precisa de um reparo, né? Aí eu sempre estou fazendo alguma coisinha lá para os colegas. E no momento você está produzindo alguma viola? Tem demanda? Como é que tá? Sim, sempre tenho. Todo mês eu tenho uma encomenda, né? Agora tá nessas proximidades aí desses festas de final de ano, eu dei uma parada, né? Até por conta disso, mas eu logo que retornar no início do ano que vem, né, em janeiro agora, tem que recomeçar, né? Tem 12 encomendas, tem que pegar firme para.
Qual mensagem você daria para quem está começando nesse caminho da luteria? Da luteria. Bom, primeiro tem que estudar bastante. Não basta a pessoa achar que é só a prática, né? Eu acho que tem que pesquisar bastante, tem que estudar. Uma coisa muito importante é você fazer contato com as pessoas mais experientes, né, da área, trocar informação, trocar experiência é uma coisa muito importante, né? E eu até queria fazer uma referência a um camarada que eu conheci. Quando eu estava começando, procurando madeira, eu não tinha experiência nenhuma com isso. É o seu Ari, que ele trabalha com madeira há muito tempo. É um conhecedor, assim, de madeira. E ele não mexe com instrumento musical, mas ele faz móveis, né? Mas o cara é muito bom e ele, assim, me ajudou demais e emprestou as ferramentas dele, que eu não tinha ferramenta nenhuma, né? Então, é um camarada, assim, que eu gosto demais dele, sempre tô entrando em contato com ele, né? Inclusive, eu presenteei ele com um violão. Ele tinha um sonho de ter um violão de 12 cordas, né? E eu fiz um violão e dei para ele, e ele muito satisfeito. E eu queria fazer essa referência a ele. É um camarada que me ajudou no início aí, né? Então é muito importante essa troca de experiência com as pessoas da área aí, né? Principalmente as pessoas que conhecem, que trabalham já há muito tempo com madeira, né? É isso. Acho que eu vou fazer umas perguntas para você, para a gente ir finalizando, que eu tenho feito para todos a gente tem entrevistado mais músicos, violeiros, né? E violeiros, mas vou aproveitar a oportunidade. Você se sente caipira? Sim, sim. Ó, a mulher falou que também. O que é ser caipira? Ser caipira, eu acho que é gostar da cultura da roça, né? Essa coisa de gostar de estar na roça, aquela turma de gente fazendo pamonha, né? E eu acho que isso aí tem um pouco de caipira nisso, né? E eu gosto desse ambiente de estar nesse ambiente da roça, né? De estar... É muito bom isso. Como que você acha que vai ser o caipira do futuro? É uma pergunta complicada, né? Como é que vai ser o caipira do futuro? Bom, como eu falei anteriormente, se tem essa galera nova aí, tá querendo aprender, tocar viola, eu acho que se eles continuarem nesse caminho, a tendência é continuar do jeito que tá. Hoje não tem, assim, se eles continuarem nessa perspectiva de querer continuar a cultura da questão da viola, né? Isso é importante por isso, para continuar a tradição, né? E você acha que a madeira tem a ver com a gente? Com o ser humano? Sim. O Sugiyama fala que a madeira ela tem uma relação assim muito próxima com a gente, né? Com essa questão da gente gostar de música, né? Ele tem essa teoria, né? E daqui pra frente, como que você acha que vai ser a viola, o futuro da viola no Brasil? Como que você acha que vai ser? Bom, tem tudo para continuar essa tradição, né? Se essa garotada nova aí continuar realmente. Eu acho que tem até a perspectiva de melhorar ainda mais, né? De colocar a viola no estágio até mais... até melhor do que é hoje, né? No cenário geral da música, né? E é importante o músico conhecer também parte da luteria? Assim. Demais, eu acho que é importante demais. É tanto que o histórico assim da luthieria, a maioria dos luthiers, eles eram músicos. Mesmo os que não eram profissionais, mas amadores, assim como eu, né? E a partir daí, na busca de um instrumento talvez personalizado, ou um instrumento com a sonoridade adequada aos ouvidos daquele determinado músico, ele buscou a construção exatamente por isso, né? E aí, como eu, entrou assim, inicialmente por hobby, e aí continuou a ganhar clientes e tal, e seguiu realmente na profissão como um luthier, né? Hoje pra gente que é músico é muito bom, porque tem muito... tá crescendo também a Também, profissão da luteria. demais, né?
Inclusive eu tô até impressionado com isso, né? Porque de quando eu comecei, tem mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos, né? Que eu comecei de fato a construir mesmo para vender. E eu tô percebendo que está crescendo demais. Eu vejo anúncio, muitos anúncios de instrumento de luthier, né? Isso é importante, né? Ter a concorrência também é saudável, né? Se você fosse uma música, qual música você seria? Se eu fosse uma música. Uma música? Posso cantar um pedacinho? Pode. Por favor. No quintal lá de casa passava um pequeno rio que descia lá da serra, ligeiro escorregadio. A água era cristalina e dava pra ver o chão. Ia descendo a floresta na direção do sertão. Lembranças ainda me restam guardadas no coração. E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil. Nem bem começava o ano, já era final de abril. E o tempo astoriando, aquelas nuvens no céu fazia o mundo girar, veloz como um carrossel que levantava a poeira e me arrancava o chapéu. Ai, o tempo faz, tempo desfaz e vai além sempre. A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio. Pra rio pequeno canoa, pros grandes rios navios. E bem lá no fim de tudo, começo de outro lugar. Será como Deus quiser, como um destino mandar. No rastro da lua cheia, se chega em qualquer lugar. Seria essa.